Olá, boa noite, gente. Estamos chegando agora aqui na nossa live de hoje, aguardando que você entre para conversarmos, esperar os irmãos chegarem. Daqui a pouco, o nosso irmão Pastor César também. Ô César, eu vou te chamar já aqui, tá? Para a gente começar o nosso bate-papo, enquanto os irmãos começam a chegar também. Pede, eu vou te convidar aqui de uma vez, tá, César? Beleza? Joia. Deixa o César entra aí. Fala, Começa cabeça, tudo bom, meu irmão? cantando, canto hino aí. Canto hino Só por se ver esse for, povo chega. só se for o 243 da harpa cristã, pode ser? Não é aquele, eis-me aqui, ó meu Ah, esse, Senhor. esse é bom, tu sabe, né? Sabe que esse tem Esse história, né? tem Sabe história, que esse tem história, esse tem história. tem Aí, César Paz, tudo bom, história. meu amigo? Como é que você tá aí? Eu estou bem. Tossir aqui é perigoso agora, né? Não, mas para Tossir. mim não tem problema nenhum. Nós estávamos assim, antes para peidar nós tossíamos, né, para Ah, esconder. Agora a gente tosse para esconder o peido. eu É não uma acredito que falou coisa, isso, não. mano. Eu não acredito que falou isso na live, não acredito, não. Foi um sério, misericórdia. O quê? Mas tem 7 pessoas só. Elas são pessoas generosas. Mas fica gravado no YouTube depois, rapaz. Não, mas não tem problema não. Todo mundo faz isso, até quem É, nega. até quem nega, não. Quem não faz tem problema, né? Exatamente, E aí, César, boa noite, tudo exatamente. bem, irmão? Na paz? Tranquilo e sereno. Então, gente, a gente está aqui hoje para começar esse papo. Estou esperando mais alguns irmãos chegarem. Por enquanto só tem ali, acho que 9 ou 10 irmãos. Esperar chegar mais gente. Nós precisamos conversar hoje um assunto bem, eu entendo bem relevante, como tem sido nossas lives, e de hoje é um papo, eu tive um papo mais cedo com o César, na verdade ele provocou um assunto comigo hoje para nós pensarmos aqui, eu acredito que vai ser relevante, interessante para todos nós, né? Vamos lá, então chegando mais gente aí, todo mundo peido. A Hebe já entrou Aí, ouvindo ó. já. Ó. Você provoca o pessoal, pode contar, cara. Não tô Meu Deus do falando, céu. rapaz, isso é uma coisa maravilhosa. A Patrícia falou, amor, cuidado, você e o César junto, cuidado. Eu falei, não, vai ser uma live séria, fica tranquila. Mas já começou assim, me estragou, me queimou já, misericórdia. Mas você não, você é muito pudico, rapaz. Tem hora que tem que deixar, tem que liberar já assim. Você sabe da minha origem puritana, né? Sou assembleiano, depois metodista É, ariano, duas coisas juntas, que é mais esse que é o puritanismo do que isso. problema. Então, tem jeito, né? Exatamente. Vou fazer uma escola, um seminário para pessoas, para dessalgar as pessoas nesse sentido, né? Bem, gente, vamos lá. Batemos o papo hoje, o César, mais cedo, diante dessa questão da pandemia. Já alguns papos nossos aqui têm sido falado acerca do que, até eu comentei na conversa com o Sérgio Elise, até que se prove o contrário, pelo menos eu nunca tinha ouvido ninguém usar a expressão escatologia petrina. A primeira vez que eu ouvi, pelo menos, foi dos lábios do César, né? A gente brinca muito aqui, mas o César é um cara que tem umas tiradas muito fortes mesmo, de percepção, de insights, né? Eu não sei se o termo já foi usado por alguém, mas vem bem a calhar, onde o principal que se fala do que nós chamamos de escatologia petrina, né, está baseado, eu vou só reler rapidamente aqui, César, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, não é isso? Segunda de Pedro, capítulo 3, o versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Essa pergunta de Pedro, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, nos fez pensar muitas vezes sobre cada um como indivíduo e a igreja como corpo, que tipo de pessoa é necessário que sejamos, que tipo de igreja é necessário que sejamos, não só durante esse fenômeno da pandemia, mas pós-pandemia, quando o novo normal surgir, que igreja sairá disso. Então, pensando sobre isso, a gente estava conversando sobre como enfrentar esses desgastes, esses conflitos e esses momentos tão simbólicos da história da humanidade. Estava conversando com o César mais cedo hoje, nos lembramos, né, do Clube Santo. Para quem não lembra do Clube Santo, na verdade, no século XVIII, né, quando John Wesley estava em Oxford estudando com seu irmão Charles Wesley, Wesley foi o que tornou-se depois o pioneiro do movimento metodista, embora nunca foi a intenção dele criar uma denominação. Ele era anglicano e morreu anglicano, mas devido à experiência que ele teve na América do Norte, não tão favorável como ministério,
Ao voltar para a Inglaterra, ele se encontra com os irmãos Morávios, né, no navio, tem um impacto muito forte da experiência com o Espírito Santo. Numa tempestade, inclusive, isso, né? Isso, na tempestade. Os morávios demonstraram uma tranquilidade no enfrentamento de uma tempestade. Parece até ter a ver com essa nossa fase, né? Como é que você vive e passa pela tempestade? E é bem simbólico, porque o Wesley vinha de uma tempestade interna, né, César? Quando ele vem para os Estados Unidos fazer a sua primeira missão, e é frustrado, ele vem decepcionado, e nessa tempestade ele encontra esse grupo de irmãos morávios, os moravianos, que extremamente fervorosos, estavam tranquilos durante a tempestade. Enfim, depois disso segue uma experiência pessoal de Wesley, que ficou conhecido no movimento metodista como a experiência do coração abrasado, quando ele se sente queimado pelo Espírito Santo. 24 de maio. Isso. E então, o que acontece? Na academia, junto com o seu irmão Charles Wesley, ele começa um grupo de estudo, né? Depois junta-se ele outra pessoa muito importante na história inglesa, que foi George Whitefield, né? Que era um teólogo também. Whitefield, obrigado. Eu nunca sei, eu sempre fico na dúvida. Então, o Whitefield, ele foi um cara muito relevante para Wesley, e eles começam a se encontrar, né, para estudar a Bíblia. Olha só, antes de tudo, olha só, momento de... Chega aqui, amor. A Núbia veio trazer um café para mim, olha aí. Fala, minha irmã, tudo bem? Ela não está te ouvindo, porque eu estou com áudio. Então fala para ela que estamos dando um beijo para ela, que a minha irmã, que ela não vai dizer outra coisa, deixa eu falar, esquece. Deixa eu falar. Aí ela roubou, a mulher... Estou falando para você que eu não ia falar nada, que ele pode torcer o que eu vou dizer, né? Ela fala, minha irmã, seja bem-vinda, que Deus te abençoe por ser essa mulher que suporta o César há 31 anos, não é isso? Só muita misericórdia de Deus. Deus dê graça a você, minha irmã. Eu sempre digo que a Núbia é minha irmã e o César é meu cunhado, que o César é o irmão da Patrícia, né? Então a gente pois é, constante. Meu Deus. Se ama esses dois. Beijo. Beijo, Núbia. Deus te abençoe. Ô, Leidimar, que bom você aí, hein? Que beleza. Pastor Leidimar, lá do sul da Flórida. Legal, Leidimar. É o presidente lá do Conselho de Pastores, né? do sul da Flórida, né? Qualquer coisa não. Cara, brincadeira, hein? Então, só para alviçar ele introito aqui, aí esse grupo começa a se encontrar, né, para estudar juntos, eles criam algumas disciplinas, né, com horário certo de estudo da Bíblia, dos livros clássicos. Você vai conseguir, Leidimar. Você botou saudades de bices, depois de vices, depois vai conseguir você, viu? Você vai conseguir. Fica tranquilo. Esforça aí, Leidimar. E aí o que acontece? Eles começam a estudar a Bíblia, livros antigos do grego, né? E também dos clássicos da literatura, da teologia e também da filosofia, horários para oração. Eles começaram a se preocupar também com os mais pobres, era um tempo de crise também, de muita injustiça social. Estamos falando do século XVIII, né, na Inglaterra. E só que os colegas de turma, de forma jocosa, como zombando deles, chamou o grupo de Clube Santo. Esse Clube Santo, na verdade, foi santo mesmo. E uma das experiências marcantes, além de toda a importância que eles tiveram para a teologia e para a história da igreja e também para a história da Inglaterra, foi a amizade entre Wesley e Whitefield. Whitefield se aproximou dos presbiterianos, tornou-se um calvinista, e Wesley era metodista, anglicano e carminiano. E os dois permaneceram amigos mesmo com essas diferenças. E nós ficamos pensando sobre isso, no meio de uma crise. Eu só queria que você me permitisse pontuar um detalhe que é fundamental para a gente resgatar a história de Wesley nesse sentido. Ô Márcio, tudo bem, querido? Márcio de Paula está aí, ó. Direto de não sei da onde. Esse cara viaja para tudo que exatamente. Talvez com a pandemia ele parou, né? Não sei. Agora, a história vai revelar, seu Farney, um dado importantíssimo. Alguns historiadores seculares vão dizer que não houve a Revolução Inglesa como houve a francesa, inclusive com a prisão dos reis, decapitação dos reis e a destruição da monarquia francesa. Não houve isso na Inglaterra, e a história diz, não é história cristã nem evangélica, a história secular vai dizer que a figura de Wesley foi preponderante para que as estruturas sociais
da Europa, ou da Inglaterra, melhor dizendo, fossem abaladas positivamente. Então, esse fenômeno que você está citando desde o iniciozinho, e é muito importante dizer que nunca foi pretensão, você disse, nunca foi pretensão de Wesley sair da igreja anglicana e muito menos instituir uma nova denominação. A ideia dele com o Clube Santo era, a partir de métodos pragmáticos, estabelecer um estilo de vida de santidade. A Igreja Metodista Wesleyana, até uns anos atrás, usava uma frase como mote, que era santidade como estilo de vida. E isso, por conta disso, eles receberam a alcunha de metodistas, por conta exatamente desses métodos pragmáticos de uma vida relevante para a sociedade. Então, sempre foi uma sociedade que olhava para fora. Ela não tinha o interesse de trabalhar as estruturas internas da igreja, mas o interesse deles era olhar para fora e mexer com a estrutura da sociedade. Talvez não um afã de fazer grandes revoluções e transformações, mas com muita dedicação. E Deus, então, pega esse gancho, nesse sentido, e usa Wesley, seu irmão, seus amigos, para uma revolução extraordinária do ponto de vista da transformação social. Wesley voltado muito para os pobres, para os carvoeiros, né? Para a educação das crianças, e um olhar muito significativo para isso, e fez uma revolução extraordinária nesse ambiente. Então, assim, a gente pegar uma parte dessa história, olhar para aquele momento histórico da Inglaterra, e ver essa intercessão produzida eu vou falar de Wesley, mas é claro que, assim, é como se fosse um jogo de futebol. Alguém tem que dar o primeiro toque na bola para que ela role. Mas havia outros tantos extraordinários homens que fizeram o jogo acontecer, né? Então, gente muito devotada. A história vai revelar alguns deles muito devotados, muito efetivos nas suas práticas. E eu acho que é disso um pouco que a gente está querendo falar nessa noite. Porque eu tenho ouvido, Silfarne, muita gente falar disso. Nós estamos numa quebra chamada quebra de paradigma. Na quebra de paradigma, tudo volta ao zero e podemos recomeçar. Então, é a possibilidade de um recomeço, ressignificando muitas coisas. Mas acho que agora já está bem na época, bem na hora. César, aumentou a pressão que o Sérgio entrou agora aí. Aumentou a pressão. Quando a gente fala agora. O Sérgio entrou, exatamente. Entrou... Agora, antes do Sérgio, entrou o Fábio, meu amigo querido, falando que o Wesley era o Gabigol da época, pelo amor de Deus. Os hereges aparecem logo também. Rapaz, mas que coisa terrível. Espírito de mulambada que não é fácil, não. Mas aí, o que nós pretendemos hoje, nessa conversa, é sair um pouco da filosofia. A filosofia é fundamental. O que vai fazer com que a gente dê os passos? Com qual direção? Nesse aspecto é importante. Mas eu queria mais pontuar e pedir ajuda do Sérgio aí para ajudar a gente, quem sabe, a construir efetivamente passos pragmáticos, passos práticos que a gente precisa dar depois desse tempo. Porque eu estou percebendo o seguinte, o tempo está passando, já se deu um mês de quarentena, um mês de templos fechados, a gente está reorganizando, readaptando, usando tecnologia, ferramental tecnológico para comunicar, para falar. Mas isso vai passar. E depois a vida, olha, se a gente não tomar cuidado, ela vem como um tsunami, uma correria, e pode voltar tudo ao que era. Nossas ênfases, nossa prioridade, tudo pode voltar ao que era. Se a gente não estabelecer movimentos práticos do nosso cotidiano,
movimentos práticos para a nossa caminhada. Pastor Helena Raquel, que alegria tê-la aqui conosco. César, deixa eu pegar esse gancho que deu uma respirada aí, para dizer o seguinte, aí tem a ver com o papo que tive com o Sérgio na última live nossa sexta-feira, né, quando o Sérgio usa sempre que trocadilho de enfatizar que o ético está dentro do profético, não há profético sem ético, né? E é isso aí que ele está pensando, porque é um tempo profético. Ontem a live da Carla, né, a noite da Carla Moraes, nossa pastora, que é do Ministério Profético, muito interessante, fazendo uma ilustração sobre esse momento, por exemplo, lavar as mãos, de usar as máscaras, da higiene pessoal, trazendo uma proposta, uma perspectiva profética, com uma parábola do que temos que ter como cuidado nas nossas vidas. E tudo isso é importante filosofar, é importante pensar, mas essa foi a nossa preocupação mais cedo hoje, que está enfatizando, da prática, né? Do ético agora. Porque não vai haver, como você falou, não vai haver um passe de mágica, não vai ter de repente, acabou a pandemia, acabou, e todo mundo vai mudar. Não, a tendência, como você falou, isso mesmo, eu também penso igual a você, a tendência é que vem um avalanche das nossas vidas, a gente vai voltar tudo ao normal, a não ser que já iniciemos a mudança, que envolve mudança de mentalidade, mas que vai ser confirmada com mudança de práticas também, né? É isso que eu acho que a gente precisa insistir agora. Chamar os nossos irmãos, chamar a gente que pode refletir sobre isso e pode ponderar sobre essas coisas. Que tipo de práticas podem nos levar a ser uma igreja de verdade que responda aos anseios da ética do nosso tempo? Existe um clamor, e eu uso para isso Paulo falando aos Romanos, a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectativa na sociedade por uma resposta da igreja de Jesus. Pode não ser uma expectativa consciente, mas há uma expectativa na sua jornada, em olhar e perceber uma referência, uma relevância, uma espécie, como você fala melhor que eu sobre isso, uma espécie de paternidade para a sociedade nesse sentido. E se a gente voltar à mesma prática, à mesma maneira, o mesmo jeito, as mesmas coisas, a gente pode mudar algumas ênfases litúrgicas, mas a gente daqui a pouco está vivendo na mesma correria, na mesma coisa, na mesma ênfase louca. E eu acho que aí, César, passa, como você colocou aí, da paternidade, a nossa geração, né? De alguma forma tocar essa geração mais jovem, porque não tem como, os grandes movimentos de transformação social, político, também espiritual, foram capitaneados por jovens. O próprio Clube Santo, que citamos no começo aqui, eram todos meninos, 19 anos, 20 anos, em Oxford estudando, Wesley, Charles Wesley, John Wesley, Whitefield. E o Wesley já era um professor, né, nesse sentido, mas não era idoso, era um jovem. Novo, mas o Whitefield tinha 20 e poucos anos nessa época, talvez. Então eram jovens, jovens que decidiram transformar a sociedade. Agora, e com pequenos movimentos, é o micro alcançando o macro. Agora, quando você coloca, por exemplo, assim, da questão das gerações, da paternidade, eu lembrei, uma vez eu não vou citar aqui o evento, para não causar nenhum tipo de constrangimento, um evento que você participou alguns anos atrás, de pastores, um evento nacional de pastores, e me falou uma coisa muito interessante, que nesse evento realizado para pastores de âmbito nacional, veio um pastor de fora falar sobre paternidade, e alguns pastores falaram sobre paternidade. Não, foi muito curioso esse evento, foi assim, se você puder... Sim, conta aí pra gente, foi interessante. Exatamente, um evento que vários preletores... A plateia é uma só, por ser um evento de dias, e vários preletores vinham e citavam basicamente o mesmo texto, você o mesmo lembra que ano assunto. foi? Desculpa, você lembra que ano foi? Desculpa. Eu sou muito ruim de guardar datas. A idade muito é assim, ruim mesmo. A idade é Não, assim, tanto ano tal, eu sempre dependo da ajuda dos outros, mas eu sinceramente não lembro não. Olha o Adaías, você entrando agora aí, só para dar um toque rapidinho. Adaías também. O Guilherme Costa, o pastor Guilherme também entrou. Tem muito pastor nessa live, eu estou estranhando aí, muito pastor. Mas vamos lá, depois não pode me zombar não, por favor, então, mas eu acho que tem pelo menos uns 10 anos atrás, César, talvez? Tem, 8 anos. Acho que tem. Acho que tem mais de 10. Acho que tem mais de 10. Só para ter noção de quanto tempo isso vem sendo ruminado na igreja, questão de paternidade e transição geracional. Né? Exatamente. E aí, um pastor
se sucedia, eles vinham ouviam posteriormente, mas antes de falarem, eles estavam em lugares mais reservados, né? E tal, e um após o outro, inclusive alguns citando os mesmos textos. E quando isso começou a acontecer sistematicamente, a plateia começou, o auditório começou a reagir. E assim, como aqueles, sabe aqueles burburinhos coletivos, assim, como se entendesse que Deus estava falando uma coisa. E o tema dessa conversaiada toda era paternidade, era paternidade. E aí, quando terminou, em virtude de eu ser um cara de pau extraordinário, né, eu tenho até medo de que uma praga de cupim possa me deformar o rosto, eu cheguei para os principais líderes que eu gozava, e ainda gozo, não tão de perto, mas gozava de uma relação mais aproximada, e eu comecei a fustigá-los nisso, porque eram líderes nacionais, como são até hoje. E eu falei com ele, olha, vocês não estão ouvindo Deus falar sobre a paternidade? Vocês não estão vendo que Deus está chamando vocês para assumir um papel de paternidade nessa geração, de levar esse povo para um ambiente onde eles possam viver uma vida de maneira a que o nome do Senhor seja glorificado? E, estranhamente, alguns deles entendiam o que Deus estava falando, mas não se colocavam à disposição para fazê-lo. Assim, estavam ocupados demais para atender uma convocação divina. E foi isso que aconteceu, e assim, não é que deu uma frustração, a verdade é que mostrou de fato que havia um clamor no coração de Deus, e que, embora as pessoas estivessem no meio do processo, não entenderam que estavam ali para ser resposta do clamor do próprio Deus. Nós somos uma geração que quer orar e Deus responder, e que Deus responda imediatamente. Mas poucos são aqueles que querem ser resposta para as orações de Deus, né? Como Isaías. Depois que ele tem aquela experiência que vê o Senhor no trono e vê os serafins cantando, ele é tocado porque ele percebe a sua iniquidade, e ele é tocado por uma brasa viva do altar, e a palavra que vem a eles, o seu pecado foi tirado e tal. E imediatamente ele ser tocado, ele ouve o clamor dos céus. Antes ele havia ouvido a adoração dos céus, mas depois de ser tocado, ele ouve o clamor dos céus. O clamor dos céus é: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então é uma questão para mim muito significativa, esse movimento que você me fez lembrar agora, de uma galera até com muita possibilidade no sentido de estar muito alastrada, né? Uma galera que tem um alastramento, pelo menos em parte, do movimento chamado evangélico do Brasil, mas que simplesmente, ao ser fustigada por Deus, não se colocou à disposição para viver esse momento. Isso aí, eu penso assim. Então essa relação da minha geração, da nossa geração com os mais jovens, tem se intensificado. Já estamos falando de questões práticas, né? Quando a pergunta inicial, a nossa provocação, é o que nós podemos, na prática, trazer o ético para dentro do profético e vice-versa, para que não fiquemos apenas em elucubração aqui, pensando, acreditando que de forma mágica vai haver uma mudança comportamental mundial quando passar a pandemia. A tendência natural é que as pessoas voltem a buscar com dificuldade aquele normal, como o Lindmar falou, o novo normal. Espero que sim, Lindmar, nosso desejo é esse, mas haverá uma tentativa que o ser humano procura sempre permanecer firme no que ele já conhece, uma tentativa de voltar ao antigo normal. Para isso, ele tem que provocar ações práticas. Nós citamos inicialmente o Clube Santo, que foi essa a proposta. Então, voltando para o século XVIII mais uma vez, só fazer um paralelo, de uma Inglaterra cheia de injustiças sociais também, né? Uma Inglaterra que ruminava o que estava acontecendo na França, com a Revolução Francesa, a Europa sendo varrida por esses pensamentos. Nós estamos falando logo pouco depois, porque a reforma é século XVI, estou falando de século XVIII, só que 2 séculos naquela época não é como 2 séculos agora. As informações demoravam, então era um tempo ainda de efervescência do iluminismo, do humanismo, de todas as ciências humanas. O nascedouro da Revolução Industrial, que inclusive causou uma transformação radical na sociedade
europeia e na sociedade inglesa, fundamentalmente, porque trazia o camponês, trazia o artesão para o ambiente de uma fábrica, e antes o artesão ensinava seus filhos, na prática era uma carreira quase familiar, né? E agora esse artesão tem que vir para a fábrica, tem que vir para a cidade, e essa cidade não vai absorver seus filhos, e seus filhos agora vivem sozinhos, vivem ali meio que à margem de uma sociedade que está sendo transformada. E aí a necessidade para que a fábrica seja tocada é a necessidade de energia, e a energia da época era o carvão. Então, boa parte dos homens iam para as carvoarias, e as carvoarias não tinha, assim, era absolutamente desumano o que acontecia lá. E o Wesley volta os seus olhos com o movimento do Clube Santo exatamente para essa camada da sociedade. Os carvoeiros, as crianças, os mais pobres. Mas antes de fazer o movimento social, antes de fazer o movimento na direção dessas pessoas, eles fizeram fazer um movimento interior, isso aí, com práticas. E é disso que nós estamos tentando tratar nessa live aqui hoje. Porque eu penso o seguinte, eu até quero recomendar de fato os jovens a lerem essa história. Procurar hoje na internet é fácil ter acesso à história do nascimento do Clube Santo, do metodismo, do que aconteceu na Inglaterra, né? Tanto com o Wesley na questão metodista, como o Whitefield na questão calvinista, o que aconteceu de transformação social. Porque é inspirador pensar nisso, já que a história é cíclica, a gente tem que sempre pensar nisso. É bom, a peste negra foi século XIV, você lembra, César? Peste negra, não sei se foi século XIV ou XIII. Acho que é XIV e XV, né? Então, nós estamos tudo muito próximo aí. Né? Século XIV e XV é a peste negra, século XVI a reforma, e século XVIII esse momento de renovação já da nova igreja, que era a igreja anglicana, sendo renovada pelo metodismo. Isso traz uma perspectiva para os nossos jovens que estão nos assistindo agora e assistirão depois pelo YouTube, que nós acreditamos nessa juventude. Nós acreditamos mesmo. Eu quero até pensar uma questão muito séria aqui. Como a história acontece, Deus se insere nela, ou não sei, a história se insere no plano de Deus, não sei qual a perspectiva correta, mas há pouco tempo houve o Descende. O Descende foi um grande movimento jovem de despertamento, o envio, né? Essa é a expectativa. Cara, se o jovem não conseguir entender que esse é o momento de, se aquela galera jovem, Whitefield, Wesley e tantos outros, começaram a pensar, o próprio Lutero era jovem também, começaram a pensar que nós podemos mudar a forma das coisas, assim como a sociedade vivia um tempo de mudanças, como você falou aí, com a Revolução Industrial, assim como a sociedade vivia uma revolução intelectual com o iluminismo, com o humanismo, a igreja começou a viver um tempo de revolução interna, mas começando, esse que eu pegou um lance aí que é o essencial, cara. Começou com indivíduos sendo inflamados pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz, né? Justiça, alegria, paz e alegria no Espírito Santo. Então não há alegria sem paz, não há paz sem justiça. Mas nada disso funciona se não for no Espírito Santo. Então tem que haver um mover interno dos nossos jovens, e nós também mais adultos, pelo retorno da busca do Espírito Santo, para que haja mudanças práticas, não apenas de teórica e de discursos. Porque na boa, discurso, esse mundo já está cansado. Nós temos pregadores excelentes na internet, está faltando prática. Eu entenda bem o que eu vou dizer agora, e eu digo com muito temor nesse sentido. O Descende foi um movimento, e é um movimento mundial, num sentido, mas ele trabalha com uma ênfase invertida da que nós estamos dizendo. Eu não estou dizendo que não é valioso, não é precioso, não é isso, não. Estou dizendo não. Eu acho que vale um tempo junto, aglomerações, grandeza, gente junta clamando a Deus, e tudo isso é muito legal. Mas o que nós estamos falando é que se tanto um movimento pequeno ou um movimento grande não levar as pessoas para, no seu ambiente particular, serem avivadas, serem transformadas, esse avivamento pode se transformar só em movimento, pode se transformar só em evento, e não em avivamento. Claro que as intenções são fantásticas. Deixa eu te cortar, Pedro. O que eu estou dizendo é o seguinte, é lógico que a gente sabe que evento por evento tiveram muitos. Estou apenas pensando aqui, é uma elucubração também, pode ser um engano meu.
a gente pensar na linha do tempo, houve um movimento como esse, que para muitos foi só um evento, mas eu vi jovens que realmente foram impactados, mas a tendência é que aquele impacto causado pelo Descende se perdesse na chuva de eventos. Pouco tempo depois, para tudo que é evento. Eu queria fazer um apelo aos jovens que vão assistir essa live, jovens que foram ao Descende, que assistiram vídeos do Descende, você foi mexido por aquilo, houve curas, houve milagres, houve coisas sobrenaturais acontecendo ali, foi tocado por aquilo, glória a Deus por isso. Não permita que isso passe com um movimento de evento. Pegue todo aquele fervor e vá para a relação pessoal com Deus agora, no seu quarto. E depois, vamos pensar em novas estruturas parecidas com o Clube Santo, jovens que se encontrem. São coisas práticas que nós estamos buscando de Deus para que haja mudanças. É disso que eu entendo, que eu estou falando, e eu quero ser bem enfático nessa noite com você. É exatamente isso, é sair do movimento visível para o movimento invisível. A igreja, por sua matriz, por sua origem, tem um componente de subversão que você e o Sérgio Elias, quando falavam na live de vocês, você falou de maneira muito significativa, o Sérgio falou de maneira muito significativa sobre a igreja como transtornadora da realidade. Uma live entre o Sérgio, quem fala coisas significativas sempre é o Sérgio, sabe disso, então não esquece. Não, você falou também coisas boas. Agora, assim, a igreja como sendo, eu vou usar a palavra do Sérgio, beijão, Jaime. Encapsuladora do transtorno na sociedade, né? Quem são esses que estão transtornando na nossa sociedade? E é um transtorno que não começa do macro para o micro, mas do micro para o macro. É disso que nós estamos falando. Alguém falou aí, o Descende continua aí fazendo sua triagem. É isso aí mesmo. O que nós não podemos é parar e deixar que o mega evento seja, então, a mola propulsora de um movimento que deve começar nas relações particulares, pessoais, individuais, de cada um de nós. Ou seja, você imagina um evento de gente cheia do Espírito Santo depois? Ok, maravilha. Né? Não é um evento para encher, é um movimento de gente cheia, entendeu? Onde vai parar isso? Eu não sei. Onde vai dar isso? Eu não sei. Só acho que nesse movimento há muito mais coadjuvância do que protagonismo. Há muito mais necessidade de gente que esteja afim de que o Cristo cresça do que assumir tão somente um protagonismo de fazer acontecer. Né? Todos nós somos parceiros na subversão do modelo da sociedade. Agora, como fazer isso? De maneira prática, no cotidiano, sendo diferente das maneiras com que as pessoas se relacionam. Eu vou dar um exemplo bem típico e óbvio aqui para vocês, né, do que eu acho. Por exemplo, o governo federal está o governo federal está repassando dos cofres públicos uma ajuda de R$600 por mês para as pessoas mais pobres. E aí a minha pergunta será que só os mais pobres estão se inscrevendo? Será que não há pessoas crentes se inscrevendo mesmo não precisando? A gente quer mudar o mundo. Tem certeza? Se a gente está querendo mudar o mundo mesmo, se a gente continuar nas velhas práticas, não, mas está aqui, eu vou pegar porque eu tenho aqui. Será mesmo que é isso? Será que é desse jeito que a gente vai fazer uma transformação? Pegando aquilo que a gente acha que tem, como o Paulo Júnior gosta de dizer, aquilo que a gente acha que é direito, mas a gente não entender exatamente aquela prática, aquela questão lá, que não é direito, é apenas a minha responsabilidade com o outro. Porque quando eu pego um dinheiro... o Fábio, você sabe disso profundamente. Conhece a realidade, está vendo na prática, né? César, deixa eu só colocar aqui, para a gente não perder o fio da meada, porque eu queria muito que os jovens entendessem, cara, isso aqui está sendo muito sério. Eu gostaria que a gente ouvisse a live com mais calma depois, porque a gente está falando de coisas práticas.
Para que haja uma mudança, de fato, na estrutura do normal que havia antes, tem que haver práticas. Nós colocamos aqui a importância dessa busca interna de uma transformação real em Deus, né? Similar ao que aconteceu com o Clube Santo, que vai nos levar, por exemplo, a essa prática de alcançar os mais pobres. Mas também está colocando uma coisa importante, que aí conta essa cultura do jeitinho brasileiro. E nós não fomos chamados para copiar a cultura, isso aí, do meio direito, mesmo quando não tem o direito. Então nós temos que começar a mudar essas práticas, a forma que elegemos, a forma que escolhemos nossos políticos, a forma que nós negociamos, que não pode ser negociado. E eu vi, por exemplo, pessoas darem testemunho, Deus abriu a porta para mim, mas a porta abriu para ele foi um emprego que ele não trabalha para receber um salário que não é de direito. E aquela verba poderia ser usada para outro lugar. Muitas vezes, indo agora para o macro, que talvez eu me arrisque um pouquinho a tomar algum tipo de crítica, eu, falando por mim, pessoalmente, você pode até pensar diferente, eu não vejo pais, por exemplo, em eventos como a Marcha para Jesus, absorver recursos da prefeitura. Mas é uma verba que já existe. Mas os gays também pegam. Mas não, isso é o contrário, não tínhamos que... A nossa ética precisa ser diferente. Isso, eu não posso me servir da cidade, eu tenho que servir a cidade. Eu acho que essas práticas têm que mudar, não é isso? E nesse ambiente tem muita coisa que precisa ser olhada para a gente como... Vamos pensar agora a gente como movimento social também, a igreja chamada evangélica como movimento social também. A gente vê que se a gente tiver uma vantagem de alguma coisa, a gente acaba entendendo que aquela vantagem que não deveria ser, se transforma numa vantagem por direito, e eu acabo esquecendo a minha responsabilidade nesse sentido. Né? Eu não sou movido por uma ética de transformação social, eu sou movido pelo menos que eu chamo da minha carência, como diz o Paulo, a minha carência, a minha necessidade toma conta da minha ética nesse sentido. E a gente vai ver muitas pessoas, prefeituras, e aqui eu não quero nominar, até porque não tem o nome de todo mundo, mas várias prefeituras no Brasil que incluíram o chamado show de música religiosa no ambiente evangélico. E tiravam dinheiro, muitas vezes, da merenda das crianças, porque dinheiro, embora a verba está destinada, dinheiro é uma coisa só. O dinheiro público é uma coisa só. Então, assim, aí como é que a gente pode admitir conscientemente que uma prefeitura que não dá merenda para as crianças pobres, que não dá um salário digno para os professores, que não tem uma saúde, e agora a gente está vendo isso aqui, no reflexo disso na sociedade como um todo, não coloca dinheiro lá, tem dinheiro para fazer show. Aí a gente volta à prática antiga e devastadora romana. Panis et circus, dá pão e dá circo, dá uma comida simples e diversão para as pessoas, e elas vão ser contidas no seu âmbito transformador. Mesmo que esse circo seja travestido de religiosidade, né? É o circo. E aí é circo do mesmo jeito, nesse sentido. E aí as pessoas vão, e não estou dizendo que você não vá, que você não receba lá uma remuneração digna pelo seu salário, pela sua participação, para os músicos que lá estão e são profissionais, precisam receber, não é disso que a gente está tratando. O que é digno e justo é digno e justo. O problema é quando isso se transforma numa máquina poderosa que atropela as boas ênfases e a boa ética para a questão exatamente daquilo que a igreja vai ser vista. Nós seremos vistos pelas músicas que a gente canta ou pelas transformações que a gente propõe e pratica. Jesus falou que me lembra... Desculpa. Assim, como eu venho de uma tradição evangélica de muitos anos, eu sou 4ª geração só de família paterna, eu sou do tempo, eu posso dizer isso com segurança, eu sou do tempo em que alguém evangélico fazia um negócio e o que valia era a palavra, porque esse homem, essa mulher, era evangélico. Não, isso aqui é um evangélico, é um Bíblia, ele não volta atrás com a sua palavra, ele é um homem de honra. E hoje isso perverteu-se de maneira tão contundente
que os evangélicos, nem os pastores conseguem comprar a crédito muitas vezes, porque são olhados como que aqueles que não vão cumprir os seus compromissos. Então, é uma vergonha quando isso acontece. Então, nós precisamos começar a proclamar e contundentemente, sobre o risco da gente ser mal visto, mas contundentemente apontar para uma revolução de fato ética, uma revolução do comportamento da gente, da maneira de lidar com a vida. Isso. Quando a gente falou mais cedo hoje, eu falei, cara, a gente vai entrar em assuntos tensos, mas não vamos fugir da conversa difícil não aqui. Eu acho que nós pensarmos isso sim. Uma coisa que o Paulo Júnior bate muito na tecla, que é a questão da iniquidade, né, que é a busca pelo direito, né, e aí faz com que nós, por exemplo, como igreja brasileira, tenhamos muito poder e nenhuma autoridade mais aqui por conta disso. Então, por exemplo, quando uma igreja... vou falar de coisas bem simples. A gente está falando de mudanças de verdade, que tem que nascer em cada pastor, em cada líder, mas que esses jovens que estão assistindo se posicionem também, não sendo rebeldes, não rebelando contra os seus pastores, mas confrontando. Porque nós também nos alimentamos disso, quando os jovens pedem esses eventos o tempo inteiro. Então, nós precisamos mudar de fato, meus irmãos. Por exemplo, alguém colocou aqui, eu concordo plenamente, igreja sobrevive de dízimos e ofertas. A igreja já é abençoada porque ela não é tributada em muitos impostos que outros são tributados, inclusive a nossa arrecadação financeira. Nós temos uma dívida social, eu penso assim, como igreja, como estrutura. Esquece a parte mística e espiritual. A estrutura que tem CNPJ precisa responder à comunidade. Ao contrário, ela precisa servir a cidade, não ser servida da cidade. Como nós sempre falamos, tem a igreja da cidade, que ela pertence à cidade, ela repete tudo que a cidade faz. Tem a igreja na cidade, que está ali, mas podia estar em qualquer outro lugar, não deu certo, ela fecha as portas e abre o circo em outro lugar. Tem a igreja contra a cidade, que tira o melhor que há na cidade para si, como aconteceu na época da construção das catedrais, como Paulo Júnior sempre fala, um século inteiro com a mão de obra da cidade presa na estrutura. E tem a igreja para a cidade, para servir a cidade. A igreja, se ela é para a cidade, ela não pode subtrair da cidade, ela tem que somar coisas da cidade. Então, por exemplo, uma coisa simples, a igreja quer fazer um passeio e pede um vereador para conseguir um ônibus. Aquele ônibus não sai de graça, irmãos. Aquele ônibus, aquele vereador com o salário dele não tem como pagar tantos ônibus que ele consegue num mês para as igrejas. Sabe como ele consegue aquilo? Com favores. Favores das empresas. Esses favores um dia vão ser cobrados numa legislação que prejudica aquelas empresas de ônibus. Nós passamos de, além de sermos igreja que sofre corrupção, de sermos corruptores. Isso é muito sério. Tem que mudar essa prática. Mas ou se levantam novos líderes que paguem um preço por isso, ou vai continuar a mesma coisa o tempo inteiro, cara. E essa que é a grande questão, né? Eu temo, Silfarne, só que a gente esteja insistindo na tecla filosófica mais uma vez. Né? Nós temos aí alguns minutos pela frente e a gente precisa pontuar, eu acho que você fez o seu dever de casa aí, pontuar sobre as coisas práticas que nós estamos falando, né? Que tipo de coisas nós deveríamos estar fazendo? Qual é um novo modelo para a nossa vida, no ambiente prático, cotidiano, que vai gerar repercussões no nosso dia a dia, por consequência na nossa ética, por consequência na filosofia que está nesse sentido, vai startar vários processos pequenos e transformadores, né? Nesse sentido, acho que é muito bom. Sim, o Fábio propôs aqui, vamos ver, se der, a gente continua a live depois, se Sérgio estiver disposto, eu fico também. Quero só dar um abraço para o Leandro, Sérgio, porque César, não tem como não falar do Leandro lá de Canela, que é o pastor Sérgio, deu um abraço para a gente. O Leandro é muito querido por mim, por você, muito amado, né? Vamos ver. Então, o Leandrão, assim, no final das contas, o motivo por trás de estar cabeludo, né? Aquela ocasião. Né? Isso, muito legal. Eu até escrevi uma crônica, o porquê das coisas sem porquê, né? E foi curioso. Depois eu posso contar isso outro dia. Aí o Cleve cantando, o Cleve, que é um cantor, um homem de Deus, né? De ser um cantor, é um homem de Deus, está aqui também com a gente aí. Um abraço para você, Cleve. Então é isso aí, coisa prática. Então vamos lá. A gente já falou por enquanto aqui da importância de uma experiência pessoal, íntima. Eu quero insistir que assim como aconteceu com o Clube Santo no século XVIII, com Wesley, Charles e John Wesley, também com Whitefield e outros líderes, outros jovens surgiram, nós poderíamos começar
até aproveitando essa demanda decente que nós falamos aqui, tentar olhar o lado positivo disso, que esses jovens que foram impactados, tem tanta ferramenta hoje, em Zoom, Google Meet, você pode falar com esses jovens, conversarem sobre esses projetos, pensarem, mas também coisa prática. Então, vamos lá, outra coisa prática foi essa, não mistura mais com a iniquidade. A igreja tem que parar com essa mistura. Tem que ser prático. Nós, como líderes da igreja, você que é um líder jovem, lutar por isso. A igreja vive de dízimos e ofertas, não pode ficar dependendo desses favores. Mas também nós podemos ir para coisas práticas do dia a dia, do micro agora. A gente tinha conversado um pouco sobre isso, né? Por exemplo, vocês estão um lance que é um pouco mais delicado, mas o Wesley foi chamado de metodista, né? Ele e o seu irmão e o próprio ter filhos na época, porque eles eram muito metódicos. Eles separaram um dia da semana para visitar os pobres, um dia, tal hora para ler tal livro, tal hora para orar. Quem sabe seja o tempo de começar a criar rotinas que saem um pouco da estrutura. Vou dar um exemplo legal lá na igreja, tem histórias legais, agora mesmo com uma galera lá do Café da Paz, o Alípio, enfim, o Maico, outros jovens, que começou como? O Alípio tinha vontade, nesse momento da pandemia, do isolamento social, preocupado com os moradores de rua, que poderia fazer por eles, que diminui a quantidade de pessoas que levam alimento para os moradores de rua, e coincidiu, olha como é que é interessante, o dia que o Alípio comentou isso comigo, no mesmo dia, eu conversando com o Reni, que é um jovem da nossa igreja, falou, pastor, tem um grupo de pessoas que estão na esquina da minha rua aqui, dormindo, estou preocupado com eles. Eu falei, cara, o Ali pensou a mesma coisa. Conectei os dois juntos e começaram o trabalho de levar alimento para esses irmãos uma vez na semana. Separaram um dia na semana. Resolve a vida toda? Mas é um dia na semana que ele monta um alimento à noite. Aí isso gerou um movimento de outras pessoas também irem. Então talvez tenhamos... Aqui na igreja também partiu do movimento do próprio grupo da ação social. Eles fizeram isso, estão fazendo, né? E levam alimentos, sopa, alguma coisa assim, para alguns moradores de rua. Assim, ninguém mandou eles fazerem isso. Sim. Nasceu. E aí, isso que eu acho que é o bonito desse processo, a gente vai perceber, e acho que vai, movimentos espontâneos, que parecem espontâneos, claro que nascem no coração de Deus, mas serão movimentos espontâneos que vão impulsionar pessoas para isso. Qual é o papel da igreja nesse sentido? Então, de alguma forma, ser uma fonte catalisadora e distribuidora, né? Ao mesmo tempo que catalisa, ao mesmo tempo que dispersa, né? Essas pessoas no sentido da sua missão de transformar a cidade. E aí, essa que é a grande questão. A gente passou muito tempo querendo trazer a cidade para dentro do templo. E eu acho que agora nós redescobrimos a diáspora. Eu acho que esse movimento do vírus acabou fazendo a gente entender que Deus vai sempre ter o controle dos movimentos eternos, né? E essa é um novo tipo de diáspora. Né? A gente parar aqui uma segunda noite e falar, a gente está conversando com um amigo e sendo ouvido, conversado, discipulado e discipulando gente de tudo quanto é lugar, gente que está aqui em Jacarepaguá, gente que está na Baixada Fluminense, gente que está fora do país, gente que está em tudo quanto é canto, e a gente não está dependendo do templo para isso. Então é uma nova diáspora que nos leva para a cidade. E nos leva para a conexão com a cidade. Agora, isso tudo vai ter que ser alimentado por uma prática devocional, de fato, que tenha, no mínimo, as marcas da sinceridade e também da sensibilidade. Porque vai me levar, olha aí, Rio das Ostras, então vai me levar para um outro ambiente, para me levar para uma outra realidade, mas a partir de uma revolução que nasce interiormente, a partir de uma prática, a partir de uma relação com Deus que transborde. Porque o que estava acontecendo? A gente tinha os nossos cultos, onde a gente transbordava, mas o nosso transbordar ficava ali dentro, como que represado. Né? Então a gente saía em algumas reuniões, então, meu Deus, como é que Deus falou, como é que foi bom, como é que foi maravilhoso, mas é uma represa. Eu acho que Deus pega esse momento, não produz o vírus, né? Eu não sei nem se foi Deus nem os chineses, mas assim, não importa quem são. Pouco importa agora. Agora, Deus pega isso e fala assim, eu vou abrir as comportas,
né? A gente sempre pede para Deus abrir as comportas dos céus sobre nós, porque sermos dizimistas. Então, assim, Deus resolveu abrir as comportas. Só que as comportas abertas, elas transcendem a capacidade de represa da igreja. E a gente não tem que ficar agora, Silfarne, tudo que a gente não precisa é tentar ficar contendo a igreja nesse momento. Isso. O que a gente precisa fazer é levar essa igreja para um ambiente pessoal, de transformação interior, que vai produzir repercussões. É inevitável. Alguém que se encontrou com o Senhor, e aí me lembra a mulher samaritana, que de vez em quando volta para as nossas conversas. Ela tem um encontro com o Senhor que ela vai e muda a cidade dela, porque ela vai e chama a cidade. E ela se transforma numa missionária. O endemoniado gadareno, que a gente nunca mais chamou de liberto gadareno, sempre foi endemoniado gadareno. Coitado, essa alcunha ficou nele, tadinho. Agora, pensa nesse episódio, né? Os demônios oram e são atendidos na sua oração, né? Os demônios pedem para ir para os porcos e Jesus permite, né? Eles têm uma conversa e todo mundo pede alguma coisa, os homens de bem pedem para ele ir embora. Pede para ele ir embora, porque o negócio deles ia por água abaixo, como foi mesmo, né? Os porcos tudo água abaixo. Literalmente. Literalmente, né? E o único que está transformado, agora é um novo homem, faz uma oração: Senhor, deixa eu ir contigo. Foi o único que Jesus disse não. Não vou te atender. Sua oração não vai ser. Volta para os seus e conta tudo o que Deus lhe fez. Então, assim, esse movimento é que eu acho que a gente precisa estimular agora, com muita profundidade, mas de maneira simples. Que coisas nós deveríamos mudar no nosso cotidiano para que isso encontre relevância, pertinência, para que isso se construa a plataforma pela qual a diáspora contemporânea acontecerá. Eu penso o seguinte, a gente está muito preocupado com cobertura, e o Paulo Júnior é mestre em dizer isso, né? A gente se sente protegido dentro do templo, né? E, na verdade, agora, a cobertura que saiu e a gente está precisando fazer uma espécie de plataforma para fazer lançar. Quanto mais profunda for a plataforma, mais alto subirá o foguete. Então, pensar nas coisas práticas para isso, para fora, né? Vamos ver o que o Sérgio falou aqui. Então, o Sérgio falou, nós conversamos mais cedo, e o Sérgio falou, se vocês acham que a gente poderia sugerir, sobretudo aos nossos jovens, algum tipo de dieta devocional como a que era praticada. Então, nós falamos sobre isso aqui no começo, acho que tem que começar a buscar uma coisa prática. Vou fazer uma coisa, tem 52 minutos, vou deixar esgotar isso tudo aqui, a gente vai entrar em outro então, que eu acho que o assunto não pode parar, porque dentro dessa proposta, e quem puder ficar, beleza, se não puder ficar, já fica falando para nós dois aqui, o papo tá bom, vai ficar salvo depois, mas quem puder ficar, seria muito bom, que a gente quer depois, na volta, começar desse ponto, Sérgio. O seguinte, é importante que haja uma prática, começando com o devocional individual, pessoal e depois relacional, porque Deus é relacional. Eu realmente creio que toda revolução macro começa com micro. E a história aponta, repito mais uma vez, que foram jovens que levaram esse ímpeto. Quando Joel 2, depois Pedro repete isso, em Joel no seu livro, aliás, e Pedro repete em Atos 2, no Pentecostes, e fala que os jovens teriam visões, a gente pensa que visão é uma questão assim de um delírio. Não, visão é o que faz com que a missão se cumpra. Eu tenho uma missão e preciso ter uma visão para cumprir a missão. Visão é algo prático. Visão não é uma coisa visionária no sentido de, tive a visão do anjo voando. Não, gente. Visão, você pega uma empresa, tem a missão e a visão. O que é a visão? A visão é o que instrumentaliza a missão. É o que faz a missão realmente acontecer. Então eu preciso de uma visão. Jovens tenham visões práticas. Eu queria que nós pensássemos sobre isso um pouco na volta aqui. Como a gente pode levar à prática? Eu percebi, lembrando agora mais uma vez já do Clube Santo, que uma das práticas devocionais deles, além da oração, que é a principal, e a busca do Espírito Santo, era a leitura. Leituras inspiradoras. Não leitura para ficar filosofando, discutindo se os anjos têm asa ou não tem. Nada contra quem discute isso, mas, na boa, não é o tempo para ficar respondendo questões que o mundo não está perguntando. Nós precisamos de coisas sérias, de prática. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso na volta, entendeu? De coisas práticas. Eu acho que é bom, assim, porque essas práticas vão partir da devoção, se a gente pensar no Clube Santo, desde a devoção e das disciplinas mais óbvias até práticas de cunho de boas obras.
que me obriga a olhar para o lado, né? Não adianta eu ser... Porque esse, para mim, foi o grande equívoco do movimento do quarto século, dos nossos queridos irmãos, os chamados pais do deserto. Eles viram a corrupção da sociedade e se isolaram nos mosteiros, nas cavernas, porque não queriam se contaminar. Tem material extraordinário produzido pelos nossos irmãos, os pais, chamados pais do deserto. Só que não tem tanto acesso. Por quê? Porque foi um material de uma prática de vida, mas que não os fez sair da caverna, né? Fez o medo de não viver em santidade, os fez entrar na caverna, mas aquilo que aconteceu de revelação dentro da caverna não saiu com profundidade para a igreja e para a sociedade. Agora a gente vai buscar, e a gente poderia buscar elementos das disciplinas espirituais praticadas pelos pais do deserto e até por outros místicos, que são muito importantes para o nosso tempo. Quando a gente cita místico, não estou falando de nenhum tipo de misticismo, né? Mas os chamados pais místicos, porque eles usavam dessa coisa para uma relação de experiência, né, com Deus, e não só para o entendimento, porque esse é um ponto importante. Muita gente está se prendendo a entender as coisas sem experimentar essas mesmas coisas. Então, a gente precisa fazer uma ponte entre o entendimento e a experimentação, para que haja uma construção de caráter cristão que vai transbordar para a sociedade, né? Acho que é muito legítimo que a gente pense aí em disciplinas do cotidiano, pensando, porque a gente tem que entender a diferença também, né? Que se a gente pega alguns livros dos chamados heróis da fé, alguns livros biográficos, né? A gente vai ficar pensando assim, muito, os caras acordavam 4 horas da manhã, e então tinham tantas horas de reflexão, de oração, é verdade. Só que na sociedade que eles pertenciam, a maior parte das pessoas dormia às 8 da noite, 7, 8 da noite. O time da sociedade era um outro time, né? Então a gente tem que olhar também exatamente os padrões e os modelos da sociedade, no sentido da gente não querer impor um estilo disciplinar, mas desagregado de realidade. Você está entendendo? Hoje muitas coisas acontecem depois das 9 da noite, 10, 11, meia-noite. Tem muita gente em atividade plena nesses horários. Na verdade, então fazer essas pessoas acordar 4 horas da manhã para orar não vai ter até mesmo repercussão. no nosso Brasil, nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Então um cara que mora no interior, por exemplo, numa cidade pequena, que ele sai de casa às 7 da manhã, mas às 5 da tarde, 6 da tarde está em volta. Nós temos, na realidade, os nossos jovens que acordam 4, 5 da manhã, levam 2 horas de transporte até o trabalho, mais 2 para voltar. E como é que vai orar 4 horas da manhã, orar 4 horas por dia? Não tem condição, mas é impossível que haja uma prática devocional para o nosso tempo. Bem, resta só um minuto aqui, eu vou encerrar de uma vez para não cortar abruptamente, e volto daqui a poucos segundos. Tá bom, César? Então, se alguém quiser ficar com a gente aí, fica um pouco mais, o papo tá legal. Sejam bem-vindos, queridos. Falando de coisas práticas, tá bom? Só um minutinho. Tá bom. Olá, gente, boa noite. Estamos de volta aqui para continuar nossa live com o pastor César Carvalho, falando sobre atitudes práticas nesse tempo de pandemia que vão significar mudanças no nosso normal, né? Para não ficarmos apenas na teoria, estamos usando como pano de fundo a história do Clube Santo, que envolveu John Wesley, Charles Wesley, Whitefield, no século XVIII, pessoas que foram importantes para a transformação da igreja, pessoas que foram relevantes para o seu país, a Inglaterra do século XVIII, que vivia um tempo conturbado também, um período da história que apenas cerca de 3 séculos mais ou menos anteriormente tinha havido a peste negra, 2 séculos antes tinha havido a reforma protestante, era o nascimento ali do iluminismo, do humanismo moderno, um pouco de ceticismo também, e de frustração com a religião, e no caso da Inglaterra, a religião oficial já era o anglicanismo, que já havia saído da reforma protestante,
mas se levanta um grupo de jovens que decidem fazer diferença. Esse grupo de jovens é chamado depois de Clube Santo, envolvendo John Wesley e nós estamos pensando agora, nesse segundo tempo da live, em questões práticas que podemos ter para que possamos ver mudança no comportamento das pessoas. Só uma pergunta aqui do Léo. Pastor, esse clube ele foi resistente mesmo diante da sociedade que estava se desenvolvendo na época, porque, sabe, hoje os jovens estão muito preocupados com seus futuros. Então, de novo, antes de eu entrar no ponto específico, Léo, é lógico, resistente. Como o César falou, é bom sempre contextualizarmos, o tempo era outro, né? Mas hoje, assim como naquele tempo, também havia jovens preocupados com o seu futuro e nem por isso deixaram de lutar pelo reino de Deus. Então, acredito que nós precisamos de jovens, eu vou já falar sobre isso também, como uma das ações práticas para esse tempo, jovens que pensem realmente em se organizar profissionalmente, mas pensem em mudança. César, eu queria começar o nosso papo com o seguinte. Quando você fala de devocional, uma coisa importante é a leitura. Eu queria, posso propor alguns livros que eu peguei só intencionalmente sobre isso, que para mim foram muito importantes para mudar a minha... Sim, fala. Para mudar a minha perspectiva. Eu vou pegar papel aqui para anotar também. Tá, são livros que para mim foram importantes, porque assim, cada igreja vive a sua realidade, mas a minha realidade da igreja foi bem interessante, quando a gente saiu do centro da cidade para a periferia, então livros que para mim foram muito importantes. Eu queria colocar aqui, ó, esse aqui, ó, Igrejas que Transformam o Brasil. É um livro bem interessante. Esse livro aqui foi uma pesquisa feita pelo Sérgio Queiroz, né, para poder levantar a de cabeça. Quando vocês colocam assim, ele fica o que eu faço? Não tem jeito. Mas é igrejas que transformam o Brasil. Só para você ver a capa, mais ou menos. Igrejas que Transformam o Brasil, do Sérgio Queiroz, da Mundo Cristão. Ele faz um trabalho de pesquisa na igreja brasileira, é muito legal. Ele pesquisou mais de 1000 igrejas e selecionou 50 igrejas que são o que ele chama de transformacionais. É bem interessante. O outro que marcou muito foi esse aqui, ó. Igrejas em Lugares Difíceis, do Mes McConnell e Mike McKinley. É um americano e um irlandês. O irlandês trabalhou um tempo no Piauí com comunidades carentes. Esse livro aqui foi uma pancada no meu estômago, sabe, no fígado. Foi um golpe forte mesmo. Quando eu estava começando a pensar em mudar a igreja do centro da cidade para a periferia, estava com medo, eu ganhei esse livro de presente do Vitão, que está lá em Nova York agora. Esse livro mexeu muito comigo, né? Eu ganhei esse livro aqui, foi isso mesmo. Tá? Outro importante, dentro dessa perspectiva, só para entender rapidamente, dessa perspectiva, comunidade criativa, tá? Livro muito interessante também sobre como a igreja pode ser uma comunidade criativa na sua localidade. Agora, tem alguns, e o que está mexendo muito comigo hoje, que é Cartas à Igreja, do Francis Chan. Eu quero falar uma coisa sobre esse livro daqui a pouco, numa parte específica, ele fala sobre a igreja, comparando com a igreja do Oriente Médio. Esse livro foi o primeiro livro, de fato, que começou a mexer comigo, mudança de comportamento com a igreja local, que é Modelo Social do Antigo Testamento, da Landa Cope. Esse livro, cara, quem pensa em transformação social precisa desse livro. Né? Landa Cope é uma escritora da Jocu Internacional, mas esse livro é maravilhoso. E um livro muito antigo, César, que nós juntos começamos esse livro aqui, ó. O Último Degrau da Liderança. Esse livro é clássico, não tem mais em circulação, tem que achar em sebo eletrônico, mas esse livro aqui começou a mudar muito nas cabeças, lembra disso, César? Quando começamos a comunidade, o conceito de liderança servil. São livros marcantes. Liderança servidora. Tem outros modelos de livros também. E aí, se você me permite, vou também citar alguns do ambiente das disciplinas. Sim, legal. Tem um livro extraordinário que é A Vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você. É um livro esgotado, é de disciplinas, mas de disciplinas diferentes, disciplinas para o nosso tempo. Disciplinas que nos levam, por exemplo, à desaceleração. Como é que eu faço um processo de desaceleração na minha vida? Como é que eu produzo? A gente tem uma crítica muito contundente sobre aceleração, sobre uma vida acelerada. Né? A vida está muito acelerada. Ok, como é que eu desacelero? Qual é a prática disciplinar que eu vou ter que vai desacelerar a minha vida? Vamos lá. Vai ser meio ridículo o que eu vou dizer para alguns, mas vamos lá. Eu vou para o supermercado. Quando eu entro numa fila para pagar minhas compras, tudo que eu quero é que a bendita caixa seja veloz demais para que eu saia daquele lugar.
E eu fico procurando a fila mais curta e até algumas vezes corto a fila das pessoas. Se eu puder, eu dou uma entrada, corto a fila. Bem, esse livro propõe uma coisinha, que você chegue na fila maior e, na sua vez, dê oportunidade para quem está atrás de você passar por você e pagar, na sua frente. Mas isso é um absurdo, pastor, porque a gente já não tem tempo. A gente não tem tempo, não. O tempo que sempre está para nós é o mesmo, 24 horas por dia. Se a gente não planejar a vida, a gente vai ser tomado por um roldão de coisas e velocidades que a gente não para. Então, um dos exemplos é dar a vez, dar o seu direito de lugar na fila para o outro que está atrás de você. Não é para 10, mas só para um. Só para um. Para você acalmar a sua pressa, o seu coração. Segunda coisa, você vai para uma reunião, vai para uma atividade. Você sabe, pelo Waze agora, você pode planejar e calcular mais ou menos quanto tempo você vai levar do lugar que você está até o lugar onde você precisa chegar, se for de carro, ou você vai saber mais ou menos no trânsito e o transporte público que você usar. A proposta é, se você estiver de carro, saia bem mais cedo, dirija sempre na pista mais devagar e deixe as pessoas passarem você. Por exemplo, tem um cara querendo, naquelas entroncamentos que você fica disputando centímetro por centímetro, deixa os caras passarem. Não xingue a mãe deles. Nem fale que são os filisteus miseráveis, hipócritas, fariseus. Não, deixa passar e diga, vá em paz, meu filho. E otimize a sua vida a não ter pressa. Rompa com a bendita da pressa, com práticas. Então esse livro é um livro de coisas do cotidiano, disciplina espiritual, desaceleração. Eu estou falando de uma, mas tem várias. Então a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você. Tem uma série, é uma trilogia, Maravilhoso Bom Deus, Maravilhosa Boa Vida e Maravilhosa e Boa Comunidade. É do James Bryan Smith. São livros que estimulam práticas disciplinares, principalmente Maravilhoso e Bom Deus. É um livro também importante para isso. Voltando para as disciplinas, nós temos livros extraordinários. O Espírito das Disciplinas, de Dallas Willard, que é um dos pais das disciplinas espirituais, que aprendeu e bebeu na fonte. O Dallas Willard, bem como Richard Foster, foram os mentores do James Bryan Smith, que é contemporâneo nosso. Aí nós vamos ter Richard Foster com a celebração das disciplinas. Então são coisas que a gente vai ser capturado por uma ênfase de vida que me leva a uma vida de disciplinas espirituais, mesmo quando eu estou... Porque eu vi gente explicando, mas será que a gente tem que buscar mais a Deus ou mais a vida? Não existe esse dilema. Não existe esse dilema, porque a vida humana, em toda a sua completude, em todas as suas complexidades, ela é santa. Então, quando você está indo para o trabalho, é um movimento de santidade que você está praticando. Quando você está indo para a escola, para a faculdade, para a conversa, para namorar, para tudo faz parte da vida cristã, da vida da relação com Deus. Essa dualidade entre a vida espiritual e a vida natural, ela de verdade não deve existir, porque a vida é uma coisa só, que se consubstancia exatamente nesse encontro. E é no desencontro disso que acontecem os extremismos. A gente tem que ter cuidado com isso. Eu acho que a gente está tentando outra ação prática que a gente pode pedir para os nossos ouvintes e principalmente os jovens, inspirados na perspectiva trazida pelo Sérgio no final da live anterior, de como a gente pode utilizar alguma questão prática do Clube Santo para práticas de hoje. Então, disciplina de leitura, disciplinas práticas, aí o Sérgio está lembrando, Richard Foster, César, disciplinas espirituais, também celebração das disciplinas, né?
Então, buscar disciplinas práticas, como o César falou, separar tempos específicos, horários específicos para oração, para leitura. E talvez esse tempo que vivemos agora, da pandemia, nos ajude a zerar tudo, como você falou mais cedo comigo, não foi uma freada, puxaram o freio de mão e quase um cavalinho de pau. Porque travou tudo, cara. Então, já que travou tudo, qual o problema? A gente fica tão desesperado e tão ansioso. Quando é que vai acabar Só isso? não travou, graças a Deus, o meu intestino. Graças a Deus, o meu intestino não travou. E por enquanto não travou a minha internet também. Quero até avisar que meu celular daqui a pouco começa a acabar a bateria, eu tenho que tirar o fone, mas aí é outra história. Então, assim... Essa é uma questão de disciplina espiritual. Eu, antes de entrar na live, carreguei o meu celular. Mas o meu celular é mas antigo. Então o seu celular tá vagabundo. Ele é antigo, mas carrega. Mas esquece. Então, vamos lá. Disciplinas práticas. Por exemplo, nós estamos tendo tempo agora, dessa freada brusca do tempo, pela pandemia, para começar a organizar aos poucos. Para depois, quando a vida voltar ao normal, ou o novo normal, o que quer que seja, haverá a mesma voluta. A gente não pode se enganar, porque tem que trabalhar, tem que correr atrás. Eu preciso aprender a lidar com essa disciplina do tempo de tal forma como o César colocou, onde eu acabo com essa dicotomia de sagrado e profano, aquilo que eu já falei várias vezes, estou chovendo no molhado, sei que muita gente já ouviu isso, mas quero reforçar esse conceito grego, de sublunar e supralunar, que tudo que era abaixo da lua era mundano e pérfido e mal, e acima da lua sagrado. Então o trabalho do sacerdote, do filósofo também, era visto como um trabalho sagrado, e do soldado, do camponês, do agricultor, um trabalho secular, então não havia bênção nenhuma nisso. A gente começou a ter essa ideia do trabalho como maldição, do tripalho, mas na verdade toda obra glorifica o Senhor. O que eu preciso é entender que a minha vida comum, como o César disse, estudar, ir para a faculdade, ir para a escola, namorar, relacionar, ir para o cinema, tem que envolver santidade e tem que envolver meu serviço a Deus. Logo, eu quero propor aos nossos jovens, eu não sei o que o César pensa sobre isso, está no campo delicado, que são duas cabeças grandes, inclusive, E a gente pode pensar diferente. Mas eu lembro que você me citou uma vez, César, quando a gente era mais jovem, você trabalhava lá no centro do Rio, e eu trabalhava com venda de consórcios, E eu tinha vida muito corrida e tal. E você falou, cara, você citou até, acho que foi o Rick Warren, que falou da questão do pastor de tempo parcial, o pastor que trabalha... Dos heróis contemporâneos. Isso. Então, assim, a verdade é que nós vivemos uma vida de muitas jornadas. A bivocacionalidade tem que ser uma prática já. Aliás, a vocação é uma só, é o teu chamado. Agora você pode exercer o que a gente chama de tempo integral, o pastor de tempo integral, nossa vocação é integral, cara. Então, se eu estou trabalhando na escola, como motorista de ônibus, motorista de aplicativo, como professor, como pedreiro, como servente de obra, como gari, como engenheiro, não importa. Nós precisamos de jovens que nos ouçam de uma vez por todas. Você não precisa abdicar da sua carreira para servir ao rei. Aliás, eu penso, aqui já vai para uma provocação que você completasse, César, que desse movimento todo que está acontecendo com a pandemia, eu penso que nós estamos revendo o modelo evangélico brasileiro na instituição. Nossas igrejas tinham como DNA as Assembleias de Deus, Metodista, Batista, Presbiteriana, igrejas que nasciam de pequenos grupos que se consolidavam ali, viravam em algum lugar ponto de pregação, ou congregação, ou núcleo, ele ia crescendo, tornava-se uma igreja, que depois nascia outra, e depois nós importamos o modelo norte-americano de mega churches, e aí aconteceu uma coisa perigosa, que aí para manter essa estrutura muito pesada, tem que ter muito investimento financeiro, aí tem que ser pessoas contratadas, acontece o que a gente vai falar daqui a pouco de maneira muito extensa, que é um certo canibalismo, nada contra as igrejas grandes, mas eles começaram a canibalizar as menores, só que isso tem um peso e um preço. Nós precisamos de jovens que não tenham medo de fazer sua faculdade, seu mestrado, doutorado, seu pós-docto, se profissionalizar, mas exercer o ministério ao mesmo tempo, porque as coisas não são dicotômicas. Não existe mundo sagrado e mundo secular. Tudo pertence ao Senhor. Eu tenho que exercer a minha vocação enquanto trabalho, enquanto estudo. Isso é sem sombra de dúvidas. Se você pensar nas carreiras eclesiásticas, as únicas como... só falar que não travava. As carreiras eclesiásticas como as únicas protagonistas do movimento do reino de Deus, nós estamos equivocados nesse processo. Nós estamos completamente equivocados nesse processo. Nós precisamos entender a sacralidade da vida e não a sacralidade das liturgias. E a gente precisa retomar a sacralidade da vida. Eu acho que isso é fundamental para o nosso tempo.
absolutamente fundamental. Então acho que tem que ser uma coisa prática, né? Bom dia, está me ouvindo bem, César? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Você está me ouvindo também? Começou a falhar. Sim, começou a falhar aqui achei a minha internet, para variar. Mas enfim, cara, assim, a gente precisa levar esses jovens a uma reflexão prática. Quando a gente fala, parece um paradoxo, reflexão prática. Até no bate-papo com o Sérgio, surgiu aquele comentário lá da esperar a sua volta, mas ao mesmo tempo apressar a sua volta de Pedro. Né? A sua vinda. Paradoxo, esperar, vinda. Mas apressar. Apressar a sua vinda. E nós falamos desses paradoxos de uma espera que não é uma espera passiva, porém uma espera proativa. Então, da mesma forma, a reflexão desse tempo não pode ser reflexão letárgica. Reflexão pela reflexão. Ficamos filosofando, mas é uma reflexão que pensa o que eu posso fazer agora na prática, como profissional liberal, como funcionário, que de alguma forma eu possa exercer a minha vida ministerial enquanto faço a vida comum acontecer. Porque não existe uma dicotomia. Eu quero que os jovens coloquem na mente deles uma vez por todas. Esse conceito de clero laicado, isso é um legado romano. Não tem nada a ver com a igreja primitiva. O exercício ministerial. E nem com a igreja protestante. Porque uma das retomadas da igreja protestante foi a universalidade sacerdotal. Todo crente é um sacerdote. Mas é um sacerdote no exercício. O seu exercício sacerdotal se dá nos ambientes da sociedade. E não o contrário. Porque essa coisa de entrar no lugar sagrado para santificar, para voltar a pecar, isso é romano. Ou seja, eu vou lá, confesso meus pecados e volto a pecar. Eu só pago os meus débitos, no sentido, e com isso eu não estou falando nada contra a confissão, que eu acho que é uma prática muito interessante, mas eu quito os meus débitos e volto a fazer os mesmos. Ou seja, não mudou nada em mim, mas desde que eu entrei no ambiente sagrado, eu me santifiquei. Sagrado é a vida, sagrado é o cotidiano, sagrado são as relações humanas, essas são sagradas. Então, assim, não adianta um cara ir para o lugar das confissões, dizer que esteve com prostitutas e fazer tantas rezas ou orações, e voltar a estar com as prostitutas e não entender as prostitutas como suas irmãs que precisam sair desse lugar, que precisam sair desse ambiente de prostituição. Aí é muito complicado isso, você entender que o lugar sagrado sacraliza você. Não, querido. É você que sacraliza o lugar onde você vai. É você que santifica esse lugar. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana. Não é aqui, não é nesse monte, nem é em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, onde quer que estejam. Então não é o lugar que faz o adorador, é o adorador que faz o lugar. Então, correto. Se por acaso um adorador estiver passando numa zona de baixo meretrício e alguma daquelas moças ou rapazes for falar com você e parar para falar com você, não se sinta seduzido a ir para a cama com uma delas, mas sinta-se seduzido em revelar Jesus para sua irmã, para o seu irmão que estão ali. E isso é que vai fazer diferença na sua vida. É aquilo que o Paulo Bode sempre fala, que é confrontador ouvir, né? Quando ele fala que a salvação da prostituta deveria ser ele se apaixonar por um de nós, porque ela se apaixona por um homem de Deus, ela vai encontrar um homem íntegro que não vai usar o corpo dela. Né? Agora, o Sérgio provocou mais uma questão aqui, que dentro da nossa perspectiva, a prática do amor ao próximo, exatamente. É ligado até a ideia do Clube Santo. Eu estou só voltando de novo, fazer esse paralelo, o Clube Santo com o tempo de hoje. Então, e aí vem uma coisa muito interessante, não tem como, aquela música antiga do Paulo César Brito, né, eu fui para o tema, que é ele vai para o templo e encontra, lembra o paralítico? Pedro e João. Canta você para Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Bem junto à porta estavam aleijados, pedindo esmolas de qualquer valor. E aí eu não sei mais a letra. Mas tem aquela parte que ele fala, quem procura Deus encontra o seu irmão. E é isso mesmo. Quem procura Deus procura... Quem procura Deus encontra o seu irmão. Então, assim, quem procura Deus encontra o seu irmão. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Quer que eu faça? Em nome de Jesus. Não, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda.
em nome de Jesus de Nazaré, e aí vai. Então não tem como encontrar Deus... Paulo Brito está perdendo espaço para mim. Né? Não tem como encontrar Deus ignorando seu irmão. Quando nós lembramos do Clube Santo, voltando ao ponto inicial do nosso papo, eles é um grupo de jovens que se criaram uma disciplina espiritual, de horários específicos para oração, para leituras dos clássicos do grego, dos teólogos clássicos daquela época também, enfim, buscando uma devocional de oração e jejum, separando dias específicos para oração. Mas quando eu busco de fato o Senhor, eu vou encontrar o meu irmão. E não tem como eu olhar para o Senhor e ser marcado por Ele sem perceber os mais pobres e miseráveis. E às vezes pode dar um equívoco na mente de algumas pessoas. Então estão tendo a teologia onde o pobre é privilegiado. Não, gente. A Bíblia toda fala sobre isso. Esses livros que eu citei aqui, um deles que é o Igreja em Lugares Difíceis, o autor, ele muito legal quando trabalha o conceito de pobreza, né? E ele fala uma coisa muito séria. Nós estamos falando de um Deus que envia o seu filho e que é criado na região mais pobre da Palestina, que é Galileia, que convive entre pescadores, cheirando a peixe, na verdade. É alguém que andou entre os mais simples, que na hora que ele se apresenta como Messias, ele fala em Lucas capítulo 4, citando Isaías, me enviou para levar boas novas aos pobres, está muito claro. Quando João Batista tem a sua crise existencial antes da morte e manda que os seus discípulos perguntem a Jesus se de fato aquele era o Messias, ele cura os enfermos e diz, enfermos são curados e aos pobres é comunicado o reino de Deus. Quando Paulo e Silas vão para a primeira viagem missionária e vão lá a Jerusalém encontrar Tiago, irmão de Jesus, Pedro e João, para pedir a bênção deles para fazer a missão, eles ouvem a seguinte palavra, né? Vão, mas não se esqueçam dos mais pobres. E Paulo fala que eu cumpri isso diligentemente. Ele escreve isso na carta aos Gálatas. Então, meus irmãos, há uma clara prioridade para os pobres pelo simples fato que a pobreza e a miséria é sinal da iniquidade, é sinal do pecado. Só existe miséria porque é egoísmo. Então, vamos lá. Eu penso que dentro dessa devocional, que envolve, repito mais uma vez, tempo de oração, busca com Deus, depois disso, a gente não está nem colocando em pontos aqui, mas vamos lá, busca de Deus, uma intimidade pessoal com Deus, que vai me conduzir a buscar irmãos que são parceiros de oração, queria que os jovens ouvissem isso, conecte amigos de oração, que vai depois me conduzir à leitura da palavra de Deus, de livros, leia livros clássicos, leia teologia. Ninguém pode ter uma revelação, Deus me revelou uma coisa agora, não é possível que em 2000 anos de igreja ninguém nunca percebeu o que você percebeu. Desconfie um pouco disso, pesquise um pouco, os outros disseram o que foi dito, mas também isso vai te conduzir à prática da misericórdia, né, de alcançar os necessitados, de buscar... Aí sim, vamos fazer uma dinâmica. Comece, depois que a dinâmica de vida voltar, para isso, aí vai ter que ter revolução geral, César. Nossas igrejas, como estruturas, não podem ter muitos eventos também, para que os jovens separem dias para oração realmente, mas para orar mesmo, se ligar entre amigos para orar, para buscar o Senhor, separem dias para fazer um trabalho social. Essa descoberta dos espaços tipo Zoom, Hangout e tantos outros como esse aqui, são essas ferramentas para o nosso tempo, que estamos distanciados fisicamente, mas juntos nesse processo a partir da tecnologia. Porque não continuam depois disso aí? Claro que os pequenos grupos, é muito legal o encontro, o abraço, o beijo, não é? E ainda mais para jovem, a paquera nesse sentido, né? É muito importante. Mas por que não também, uma vez por semana, encontrar com um grupo pequeno numa reunião tipo Zoom dessa aí e fazer, de alguma forma, essa conversa, essa troca. Se o ambiente for pequeno, quanto menor, para abrir o coração, falar das suas noias, das suas crises, das suas tendências, das suas quedas, e a gente parar com essa ideia maluca de que a gente aqui nessa vida, nessa jornada, tem alguém melhor que o outro, sabe? Um tira meleca, o outro peida e o outro arrota. Todo mundo tem um problema nesse sentido. Ninguém é melhor que o outro. Então, nesses pequenos espaços, construir parcerias de caminhada. Por exemplo, quando você me procura para confessar os seus pecados podres, eu estou sempre aberto para ouvi-los e para acolher você. Né? Então, assim, nesse sentido, encontrar essa possibilidade e parar de querer fazer de um sacerdote, uma pessoa que está extra, a única pessoa que... Claro que existem casos que o pastor deve ser procurado, mas, meu irmão, as relações humanas
elas são sagradas nesse sentido. A gente precisa construir amizade de fato, sabe? Relações poderosas que me ajudem na minha caminhada com Cristo. E aí, César, usar essa ferramenta, porque mesmo depois de passar a pandemia, como nós estávamos falando no começo, nossas vidas são muito corridas. Então, eu acredito, nossa comunidade local, por exemplo, né, nossa paróquia aqui, trabalha com os pequenos grupos, as células, são encontros quinzenais, é maravilhoso, mas nada me impede de um dia na semana me separar para um grupo menor de amigos, da própria célula, de outra célula, até de outro ministério, de outra igreja, não importa, não tem que estar travando isso não. Tem que deixar ninguém preso no livro do Francis Chan. Não há um modelo, não há um modelo santo. Não há. E no livro Francis Chan ele fala muito, nós transformamos a igreja num zoológico, né, onde as feras estão presas, viraram bichinho domesticado. Então não é isso que a gente está falando. Pode sair da estrutura, mas conecte pessoas, usando essa ferramenta aqui, já que tem uma vida muito dinâmica, nós somos uma cidade cosmopolita, moramos longe geograficamente. Então, por que não separar um dia na semana para juntar um grupo de pessoas no teu Zoom lá, ou hoje pelo próprio Instagram você fala 4 pessoas ao mesmo tempo, então você pode compartilhar, bater papo, orar, ler livros, ler devocional, mas também separar um dia da semana, um dia na quinzena, para fazer um trabalho específico para os mais pobres. Vamos cumprir, porque nós estamos cometendo um equívoco. Nós estamos institucionalizando aquilo que é pessoal, que é misericórdia. Terceirizando. Na verdade... Terceirizando e institucionalizando, né? A igreja tem que criar um projeto Alguém fala assim, a igreja tem que fazer isso. Mas quem é a igreja, miserável? Quem é a igreja, senão as pessoas? Então, assim, essa terceirização, essa institucionalização demasiada, gera esse descompromisso, essa desconexão da pessoa, do discípulo de Jesus, com a missão que ele tem. Não, é porque eu já dou meu... ainda diz assim, eu já dou meu dízimo para alguém fazer. Né? Como assim você já dá seu dízimo? Primeiro que o dízimo, na nossa visão, na visão bíblica, não é nosso. Se ficarmos com ele, nós estamos nos apropriando indevidamente do dízimo. Mas fora isso, nós não podemos ser consumidores desses processos tão simplesmente assim, eu chego lá, compro, estou aqui te dando dinheiro para você comprar a cesta básica e dá. É legal, é importante. Mas, cara, tem alguém que você vai encontrar nessa semana. Tem alguém que Deus vai permitir chegar do seu lado. Converse com essa pessoa, veja o que ela precisa. Fique atento, antene-se. Tem muita gente que fala, Deus fala comigo. E Deus fala, eu estou falando, miserável, mas você não escuta. Você, sabe, aquela coisa de Deus fala comigo, mas só quero ouvir sobre a minha própria vida. Deus está falando sobre a vida daquela pessoa que está do seu lado, talvez. E está te dando um toque, está te fazendo um gancho, está te puxando para perto dessa pessoa. Então, um dia na semana, para exatamente fazer um ato de boa ação. Uma boa ação. Mas isso eu não vou ser salvo por... Mas ninguém está dizendo salvação. Nós estamos falando que nós não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Não é a boa obra que me salva, mas uma vez tendo sido salvo por Jesus, eu sou encaminhado para boas obras. E boas obras práticas. Boas obras práticas. Vou falar da minha tia-avó, que está com 94 anos, Jesus já chamou algumas vezes e ela já fez de boba. Ela não quer ir de jeito nenhum. Mas eu aprendi generosidade com aquela mulher, que não ia, embora cristã, não ia muito aos templos cristãos evangélicos, porque precisava de espaço silencioso para orar. Então, eu lembro de minha tia, embora cristã evangélica, metodista, embora tenha nascido presbiteriana, na vinda para o Rio de Janeiro se tornou metodista por se casar com um metodista, ela então ia para um templo a silêncio para praticar a sua oração, para estar orando. Com isso, Silfarne, essa mulher extraordinária, eu a vi várias vezes, bêbados batendo na sua porta, e ela, ao invés de enxotá-los com vassouras, ela dava um prato de comida, um copo d'água, os fazia sentar. Eu estou falando de bêbado tradicional, daquele bêbado que tem em toda a comunidade. Tratava-o com dignidade. Eu criança, vendo aquilo, rapaz. Que coisa, que impressões no meu espírito.
aquilo foram sendo geradas assim, aquele abraço à pessoa que está lá jogada, sendo zombada pela sociedade, pela comunidade, um bêbado. Oi. Está me ouvindo bem? Que eu tive que tirar agora o fone para recarregar. Estou ouvindo. Cuidado, tô ouvindo. O Bispo Gustavo está na área, cuidado aí. Bispo Gustavo? O nosso Bispo de Nova Iguaçu, Gustavo, cara. Nosso Bispo, muito bem. Aqui, vê o que o Sérgio... Olha aqui, ó. George Whitfield, membro do Clube Santo e depois se tornou um dos maiores pregadores avivalistas da história, costumava engraxar os sapatos dos outros alunos quando ainda era aluno em Oxford. Olha só que... ele era bolsista em Oxford, isso muito pobre. Por isso ele, por exemplo, teve melhor identificação com os carvoeiros e se tornou um pregador excelente, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Então, é disso que a gente está falando. Essa busca da relação com o mais pobre, né? com o necessitado, misericórdia. E se isso for feito de forma metódica, como eles fizeram, que você separe um dia na semana, um dia na quinzena, crie amigos para isso. O que eu te falei, você falou que vivenciou lá no Novo Dia, eu estou vivenciando com a molecada aqui da 100, eles se encontrando para fazer isso, cara, isso é bom demais, é quase subversivo, não foi ninguém que criou isso, eles foram. Mas eu acho que Deus está soprando isso no meio da igreja. E quem estiver bem antenado, estocará esse vento, entendeu? O que Deus está fazendo. A Dilma vai nos ajudar na construção de um estoque de vento. Mas assim, esse vento extraordinário de Deus precisa ser absorvido por nós como igreja. Que coisas práticas nós podemos fazer além da oração? Mas quando a gente fala oração, é entender o seguinte, nós somos muito lenientes, nem todos, você não é, mas eu sou. Se eu não disser para minha alma assim, olha, segunda-feira, tal hora, eu vou estar orando e lendo a palavra, nesse sentido. Pode ser que o dia me absorva de outra forma. Se eu não disser para mim, tal dia eu vou fazer isso, eu vou construir uma coisa simples de fazer. Quem sabe no seu trabalho, já pensou? A pessoa está lá no trabalho e tem aquele espaço de lanche, né? Ou de almoço, de refeição e tal. E tem as pessoas contratadas para fazer a limpeza e tal. De repente, você chega lá e limpa algumas coisas, ajuda naquele processo. Não, mas você não precisa fazer, não. Não estou fazendo por necessidade, eu estou fazendo porque eu quero ajudar vocês. Olha só, eu vou contar a experiência que o Lucas me contou a partir da ABU na Universidade Rural. Num período aí para trás, teve um momento que o bandejão ficou fechado por alguma falta de uma regulamentação da questão da alimentação para os universitários lá. E os internos lá da Rural não tinham o bandejão, que é uma comida subsidiada, que eles vivem daquilo e tem muito pouco dinheiro, tem muita gente com muita dificuldade. O que fez o movimento cristão na Universidade Rural? Se mobilizou para arrecadar mantimentos para fazer para essas pessoas internas alimento para que eles pudessem não passar necessidades. É disso que nós estamos falando, é coisa muito prática, do cotidiano, do dia a dia. Encontrar um dia na sua semana para fazer o bem a alguém. Faça o bem a alguém. Estabeleça isso. Mas o que eu vou fazer? Deus vai ajudar a você a encontrar alguma coisa para ser realizada nesse dia. Eu tenho certeza disso. Deus vai inspirar você. Deus vai mostrar a você alguma coisa que você poderá fazer efetivamente. Isso é um ponto fundamental. Sérgio, eu estou com muita esperança no meu coração de que eu estou orando muito pelos nossos jovens que estejam assistindo essa live, que de fato sejam mexidos por isso. É possível, o Binho lembrando do Café da Paz, né? O movimento do Café da Paz, que é um trabalho que tem lá na igreja, o pessoal levar café para os moradores da área mais carente em torno da nossa igreja, nasceu de um movimento simples, que na época o Aleph Pai queria fazer alguma coisa legal, tal, queria levar um café na casa das pessoas aqui da vizinhança. A coisa firmou até agora. Eu, na minha adolescência, contei algumas vezes essa história, quando eu comecei a evangelizar na Praça Tiradentes as prostitutas, eu tinha 16 anos, era um risco, era temerário aquilo, cara. Eu saí do meu trabalho, passava por ali, então, meu coração... Mas pense, claro que isso pode acabar sendo absorvido pela instituição, o que é uma bênção. Mas mesmo que a sua ação nunca seja absorvida pela instituição,
Você está fazendo um bem no seu lugar, onde você está. Você vai marcar o coração das pessoas naquele lugar onde você está. Isso é fundamental, porque isso quebra definitivamente onde precisa ser quebrada, né? Dizem que antes de você matar uma cobra venenosa, você precisa dar uma paulada forte no meio da coluna dela. Eu já matei. No meio da coluna da cobra, para você quebrar a sua espinha dorsal e a partir dali ela não se mexer mais. Depois que você quebra a sua coluna, claro, não estou mandando ninguém sair matando bicho não, mas no afã de ser atacado ou não, você quebra a coluna da cobra e depois você acaba matando a bicha, né? Nesse sentido. Cobras venenosas que estejam em ambientes humanos que precisam ser efetivamente mortas. Nesse sentido. Estou falando ninguém para virar caçador de cobra, não. Até porque nos tempos que nós estamos, isso pode virar um entendimento equivocado. Mas assim, pode rir, meu filho, pode rir. O povo é maduro. Vamos lá. Então, assim, o que eu estou dizendo é que isso pode se transformar numa verdadeira paulada na coluna cervical desse tipo de institucionalização perversa que nós temos percebido hoje. Porque a institucionalização perversa, ela nasce exatamente do consumismo, da ideia de que eu vou para o templo consumir um serviço religioso que me agrade. E aí a gente vai chegar naquele ponto, no segundo ponto que você estava querendo falar, que é exatamente a questão do canibalismo provocado pelas mega-churches dos ambientes das pequenas comunidades. Entenda bem, quando eu digo isso, eu não estou falando, eu nem sou porta-voz das pequenas comunidades, nem longe disso. E nem estou dizendo que toda grande igreja pratica esse canibalismo. O que eu estou dizendo é que é muito triste alguém que vai à igreja cristã com a vida toda detonada e entra naquela pequena congregação, todo detonado, e Deus, então, ali, salva a vida daquela pessoa, restaura a vida daquela pessoa e de alguma maneira ela vai sendo ali, vai crescendo e ela tem um talento, vou dizer, uma área da música. Mas aí o tempo vai passando, aquela igreja não tem estrutura para manter e tal. Esse músico, se ele for para um profissional, ele vai ter que fazer a sua carreira secularmente para poder construir a sua vida. Eu tenho alguns músicos que são profissionais no ambiente da nossa igreja, gente que vive disso, e eu os abençoo para isso. Agora, o que nós estamos vendo, muitas vezes, é que aí essa pessoa que está ali, que foi de alguma forma ganha, cuidada, tratada, alimentada, os carrapichos foram tirados, aí vem uma mega dessas, e esse cara é músico, e faz uma audição para contratação desses músicos, no sentido, né? Aí, indistintamente, eu não estou dizendo que o cara não possa ir lá ser um músico profissional daquela igreja, não estou dizendo. Até alguns da nossa igreja tocam em outras igrejas contratados. Isso é um movimento do nosso tempo. Mas eles são, muitas vezes, cooptados para serem membros dessa igreja. O que, de alguma forma, canibaliza aquela igreja menor. Por quê? Então essa igreja menor hoje é fornecedora de mão de obra para a igreja maior? Onde está escrito isso? Que loucura é? Onde foi estabelecido que as congregações pequenas seriam, então, fornecedoras de mão de obra para as congregações grandes? Mas onde isso nasce? Nasce no consumismo. Nasce nessa coisa de que eu quero consumir um culto bacana. Eu quero um trabalho disso, daquilo outro, quero isso. É sempre eu quero. E a revolução está exatamente no seguinte: o que eu vou fazer para que na congregação onde eu estou inserido haja vida de Deus? Qual é o meu papel? O que eu preciso fazer aqui? Qual é a grande necessidade dessa igreja?
dessa igreja no sentido da minha família, que a gente pensar isso. Porque se a gente começar a entender que as famílias são dissolvidas por conta das necessidades, minimamente não se percebeu o valor efetivo da igreja como família. Então, quando eu saio da congregação que eu estou, porque ela não me fornece um serviço religioso que eu quero, ah não, a música aqui não é boa, eu vou procurar uma congregação cuja música eu goste. Ou a pregação aqui não é boa, vou procurar. Ah não, aqui o ministério infantil não é como eu quero para os meus filhos. Ah não, aqui não tem um ministério jovem para mim e tal. Cara, isso canibaliza demasiado as intenções. E aqui, Silfarne, eu vou falar com o meu coração aberto para você. Eu sei que nós estamos na frente de um monte de irmãos aí, vou me arriscar, mas se manter fiel, sem tentar atender às demandas dessa geração consumista, tem me desgastado já há alguns anos. E assim, eu vou dizer a você, manter-se fiel a esse movimento de não ser um absorvedor ou consumidor, ou fazer coisas para atrair gente para a nossa congregação, estimular, pelo contrário, movimentos diferenciados. Eu já tive a alegria de ser chamado de pastor delivery, porque eu entreguei um casal de ovelhas queridas numa outra congregação. Eu fui lá entregar, e aí o pastor me chamou para pregar, eu preguei, entreguei os irmãos, eles estão crescendo e florescendo lá. Entendeu-se que era o tempo de Deus, que era o momento deles e tudo, e isso foi de alguma forma percebido. Então, a gente tem que romper o modelo consumista, manter, como disse aqui o Leandro Pedras aqui, esse clientelismo, né? A gente tem que fazer tudo para manter as pessoas na igreja e, se for possível, fazer alguma coisa para atrair pessoas para a igreja, né? Para a nossa congregação. Isso é perverso, precisa ser revisto. Com a questão ética desse... Voltou agora, Silfar? Está ouvindo? Está ouvindo, Silfar? Não? Está ouvindo, não? Está ouvindo? Não tá? Não, você não. Você não. Voltou agora? Quem está ouvindo o Silfarne? Aí alguém botou que está te ouvindo. Principalmente quando ele o Silfarne caiu, é um problema. Hein? Não, ouvindo você não. Ele tirou o fone, Leandro, porque ele precisa carregar. Esses telefones vagabundos, iPhone, acho que é iPhone dele, que o carregador está no mesmo lugar do fone, né? Então é complicado. Tá ouvindo aí, ô cabeçudo? Tá ouvindo? Fala sim ou não, rapaz. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Você está ouvindo? Tá ouvindo você? Voltou? Então, eu diria o seguinte, gente, enquanto ele volta, que essa ênfase consumidora da fé se assenhore do coração da gente. Não está ouvindo mais ninguém? É porque agora depende do seu fone. Né? Aí, vamos ver se agora vai. Agora sumiu todo mundo.
Olha aí, fala aí alguma coisa. Tá ouvindo nada? Olá, irmãos. Se tiver alguém chegando aí, só para a gente encerrar aqui, vou chamar o César também para a gente fechar. Tem alguém aí, não? Irmãos, a gente vai só tentar encerrar. Fala daí, Zé Paz, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Só dá um sinal aqui se está me ouvindo bem, gente. Vamos ver se a gente consegue só fechar isso aqui. Ficou muito confuso esse fechamento. Tá, para a gente encerrar rapidamente, para não continuar mais tempo, não, tá? Para não cansar os irmãos. Esperar o César aparecer aí. Isso. Oi, César. Tá me ouvindo agora, César? Agora sim, agora sim. Tá falhando ainda, né? Mas de vez em quando fica só como protagonista o seu nariz. Vem assim muito grande na tela, mas nada que nos assuste tanto. Então, tá ouvindo? Tá ouvindo, seu Fábio? Tem que encerrar rápido, realmente, César. Não tem condição. Então eu queria... Tá ouvindo? É porque você precisa carregar bem, porque quando você está com o fone, tá ouvindo? Quando você está com fone, parece que ajuda na questão do sinal, entendeu? O sinal está fraco. César, faz o seguinte... Quer que eu entre na minha? Quer que eu entre na minha página e você tentar entrar ou não? Já deu aqui, cara. Tá muito ruim. Tá ruim? Você não quer... mas você vai entrar pela senha na rede, né? Se você fosse entrar pelo Silfar. Você me chama. Hein? Tá me ouvindo agora, César? Ouvi. O que você falou? Sai, faz uma... e chama você? Oi? O que você falou? Para eu sair com você, entrar pela minha página... Peraí, acho que começou a voltar aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu vou ter que mudar de local, então. A gente tenta mudar de local e ver se consegue fechar, tá bom? Olha, foi lançado ontem no mundo um equipamento chamado extensão de fio. É um negócio fantástico, vai mudar o mundo, entendeu? Você liga numa tomada longe e traz para onde você quiser. Chama-se extensão de fio. É um negócio novo, eu sei que pode não é fácil, mas é complicado mesmo. Chama-se extensão de fio, entendeu? Eu sei o que é, mas eu não tenho isso não. Mas vamos lá, vamos tentar só fechar, pelo menos, César, que já está há muito tempo, daqui a pouco o pessoal expulsa a gente da live mesmo aqui. Eu quero apenas dizer para os nossos jovens, como foi a nossa proposta de hoje, que a nossa intenção foi pensar coisas práticas, né? Essa é a intenção. E até essa insistência nossa em continuar tem a ver com a luta para deixar a mensagem mesmo. Sair da teoria para a prática, envolvendo coisas simples, e acho que como inspiração, já que surgiu a ideia de pensarmos tanto no Clube Santo, essa é uma boa inspiração. Eu aconselho os jovens a pesquisarem sobre isso. E sobre a igreja local, influenciar essa igreja. Nós podemos... para a igreja local, em vez de esperar de forma passiva que a igreja local se desenvolva, que cada jovem seja aquele que vai provocar essa mudança de forma prática, trazendo uma inspiração na vida com Deus, né? Fecha aí para a gente, César, também fala alguma coisa para a gente fechar, para a gente encerrar aqui, para não perder eu vou mais falar, tempo ainda. Senão fica mais complicado ainda. Eu queria só me despedir, pedir aos irmãos que não puderam para curtir, para se inscreverem no canal da nossa igreja lá, Comunidade Cristã Novo Dia, no YouTube. Se você puder, quem puder aí não tá seguindo a gente na rede, se puder ajudar, porque o volume de pessoas acaba ajudando a influenciar outras pessoas. Então, quem não tiver inscrito no canal da Comunidade Novo Dia, se inscreva lá, por favor, e a gente pode usar esse momento de maneira positiva. Essa é a minha esperança, né? E a gente volta a conversar outro dia sobre isso. Acho que essa onda nova não vai parar. Acho que é até positiva, né? É muito positiva. Tem gente que diz assim, já está ficando enfadonho.
Então vai fazer outra coisa, é. Então, assim, eu queria pedir isso, Marcos Cury também. E nós vamos, quinta-feira, Silfarne, quem puder, quinta-feira vai acontecer o seguinte, o Sérgio faz lá com o Marcos Cury, o Marcos Rosa e o Valmir, na sala com os pastores. Eles vão testar uma possibilidade de me colocarem nessa sala, eu serei o cobaia. Então, assim, através de ferramentas tecnológicas, eu vou participar na sala com os pastores. Quem puder curtir, se inscrever no canal da igreja lá, Metodista Livre, lá de Bridgeport, é FM Church. FM Church. Você se inscreve lá e quinta-feira, por volta das 8 da noite aqui, você pode participar na sala com os pastores. É uma dinâmica um pouco diferente dessa, mas muito interessante. Valeu para todo mundo que está com a gente aí, obrigado mesmo, Deus os abençoe, os recompense e que seja um tempo de extrema reflexão, mas também de prática. Eu acho que seria legal, se o Sérgio estiver aí, ou se faz, pedir ao Sérgio, para, consultando lá os modelos do Clube Santo, daqui a pouco, qualquer dia desse, a gente entrar e dizer assim, vamos fazer assim, gente, tal, segunda-feira isso, terça-feira aquilo, quarta-feira aquilo, quinta-feira... E cada um vai se adaptando dentro da sua possibilidade de prática devocional que transborde para a sociedade, ok? Eu tenho que colocar em prática, só para não passar em branco, a Simone, esposa do Gerson, citou algumas vezes, aí eu não consegui falar, do que ela fez na Universidade de Taça, juntou pessoas, né? Conseguiram um caminhão com doações. Então, os cristãos da faculdade da Universidade de Taça mobilizaram outros amigos que não são cristãos para trabalharem juntos. É isso aí. É isso. Eu quero propor o seguinte: esse vídeo vai depois ser condensado lá pelo Ricardo, da mídia, vai colocar no YouTube, César vai enviar para você, você pode colocar na página do Novo Dia, né? Espalhar essa mensagem. Também quero, já que está lá dos avisos. Manda ele fazer uma edição, tirar as bobagens. Vai sobrar uns 5 minutos. Amanhã eu vou ter a live do Unlock para o pessoal que dá 100, 9 da noite. Amanhã vai ser uma live com perguntas e respostas. Quem sabe pode trabalhar um pouco as perguntas que foi provocada aqui hoje. Aí na quarta eu faço com o pastor Valmir, também às 9 horas. Na quinta é o culto, de 7h30 às 9, dá para assistir a live de vocês depois. E na sexta eu vou estar de novo com o Sérgio Elias aqui às 21 horas. Com o Sérgio, a minha semana é assim. Amanhã eu teria uma live às 9, mas foi cancelada por conta das internet da outra pessoa. O pastor Matheus Soares é um moço muito bom, da Assembleia de Deus, escritor também, mas a gente transferiu para outra segunda. Aí quarta eu tenho o culto online, né, de 8 às 9h30 aproximadamente. Quinta, eu estou na sala com os pastores às 8 da noite e às 9h30 numa live com o Sérgio Elias. Então, vão ter que me aturar por pelo menos 2h30. Isso aí, não sei quanto tempo vai ser a live com o Sérgio. E sexta-feira, às 5 da tarde, vou estar com a Léa Mendonça, numa conversa também, a pastora Léa Mendonça, numa conversa também que pode ser bastante interessante. E a gente vai fazendo aí, as agendas estão lotadas de lives aí. Eu quero encerrar com uma oração especial aqui pelo nosso irmão Evanildo, diácono da nossa igreja. Como é que ele está, hein? Eu tenho notícias, pelo menos assim, estimulantes agora, dando um pouco de ânimo a gente. O Evanildo, ele está internado na UTI, né, com Covid-19, ele estava entubado, caso muito grave, mas pela graça de Deus, ele já está começando a tirar a sedação dele, os médicos, na expectativa até amanhã ele possa ser despertado, mas assim, boa que está estável, a instabilidade acabou, ainda não está 100%, está estável, não houve nenhum afetamento renal, que era uma preocupação que nós tínhamos, então nós estamos continuando orando, crendo no milagre, para que ele possa estar de volta logo com a gente. É um tempo de muita angústia para todos nós, realmente. Né? Estamos orando por essa situação. E que Deus nos dê graça para viver esse tempo. Mas eu gostaria de, fechando de fato mesmo agora aqui, que vamos tentar deixar tão cedo. Como quarta-feira eu estou um papo com o Valmir, se topar, a gente volta na segunda de novo, a gente deixa rolar o papo de novo aqui, o que acontecer. Segunda eu tenho com o Matheus Soares, segunda. A gente pode tentar na terça.
pode ser na terça. A gente vai ter um papo de novo aqui. O nosso papo sempre é um papo legal e o pessoal gosta de ouvir, né? Deus abençoe a todos. Ora por nós aí, César. Ora pelo Ivanildo também, por favor, tá? Tá. Senhor, nós estamos na sua presença e somos muito agradecidos pela convicção espiritual que temos, que o Senhor está ouvindo as nossas orações sempre. Te apresentamos esses pedidos do Evanildo e de todos os outros irmãos de nossas comunidades que estão enfrentando esse desafio da doença. Pedimos que o Senhor os ajude, os cure em nome de Jesus. Também te pedimos para que haja de fato um despertamento, um avivamento real na vida de cada um de nós e que a gente viva isso na maior intensidade, tendo a maior possibilidade que cada um enfrenta no seu cotidiano. Que a gente rompa com a ideia de estarmos na igreja quando a gente está no templo e a gente abrace completamente a ideia de ser igreja em todo o tempo. E que vivamos isso efetivamente nas nossas práticas cotidianas, relacionais, pessoais, e que a gente assuma um compromisso com a sociedade de sermos discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus nesse tempo. Ajuda a gente, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Valeu, César. Boa noite a todos. Um abraço aí para todo mundo. Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Beijão.